O Rafael falou, antes de começar o culto, que eu estou parecendo... Como que é? Comissário da Azul. Então eu vou levar vocês numa viagem hoje. Aperte os seus cintos, né? Nós vamos passear por um texto bíblico muito, eu diria, interessante. E não se preocupe que não vai acontecer nenhum problema durante o voo. Mas sério, meus irmãos, é uma alegria poder trazer a palavra do Senhor. E Deus tem permitido eu fazer isso aqui nessa igreja já por alguns anos. E eu sou muito grato à vida dessa igreja, que desde que eu cheguei aqui, né, tem me ouvido. E também pela vida do pastor, né, que sempre também me dá a oportunidade. É uma graça de Deus e eu sou muito grato. A mensagem de hoje, ela está muito relacionada com o tema que nós estamos vendo na igreja. Não sei se vocês viram aqui, antes desse texto da mensagem, né? Se o Edivaldo puder voltar um pouquinho o slide, que fala sobre família. Fala, ó, minha família, minha identidade. Nós começamos, né, o pastor trouxe a primeira mensagem falando sobre isso. E a mensagem de hoje, o título que eu trouxe é A Família Identificada com o Ano do Jubileu. E para nós entendermos o que este título tem a ver, né, com a mensagem de hoje, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Levíticos. Nós vamos abrir no capítulo 25 e ler do verso 8 até o versículo 13. E eu convido você a se colocar de pé para juntos nós lermos o texto da Bíblia. Então, Levítico 25, do versículo 8 até o 13. Diz assim o texto: Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar a seu próprio clã. O 50º ano será um jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês, e deverão mantê-lo santo. Comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco, esteja me usando e abençoando a vida dos nossos irmãos, das famílias da nossa igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Alguém aqui já morou em alguma cidade do interior? Aquelas cidades pequenas? Já? Quem já morou lá vai lembrar de uma cultura muito comum, que é as famílias que mandam na cidade, né? E
Nessas cidades tem algumas famílias que controlam alguns pontos dos comércios e o nome dessa família é associado com prestígio, poder ou riqueza. E se alguém conhece, sabe que você tem o sobrenome dessa família, todo mundo já te trata diferente. Eu lembro uma vez quando eu estava fazendo um estágio, e eu morava na cidade de Serquilho, uma cidade também bem pequena, e aí eu fui apresentado para um superior, né? Falei, esse aqui é o nosso estagiário, Lucas, ele mora na cidade de Serquilho. Primeira coisa que ele me perguntou era, de que família você é? E aí eu falei, não, eu não sou de nenhuma família lá, manda-chuva na cidade, eu vim de fora. Mas isso é uma coisa muito comum. Então, o nome da família identifica o grau de hierarquia que você tem na cidade, o prestígio. E como eu disse no título da mensagem, a família identificada com o ano do jubileu, eu quero saber se a sua família, ela se identifica com o ano do jubileu, ou seja, se alguém ao se referir à sua família, ele fala, não, essa família é sinônimo de ano de jubileu. Só que, para você saber se a sua família é identificada ou não com o ano do jubileu, eu preciso explicar o que é o jubileu. Mas eu tenho um aviso para te fazer. Quando nós chegarmos, mais ou menos num dos clímax da mensagem, talvez num dos momentos em que você vai ter mais alegria e esperança, talvez expectativa, isso vai estar crescendo dentro de você, eu vou precisar acabar com ela. Vou precisar tirar ela de você. Então, mas isso tem um propósito, tá? Não fiquem assustados. Como diz aquele hino, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nós vamos continuar a compreender o que esse texto tem a nos dizer sobre o ano do jubileu. Se você está identificado com isso. Bom, o ano do jubileu. Como nós lemos aqui, a cada 7 anos acontecia o ano sabático, que era um momento em que as famílias paravam de cultivar as suas terras, era um ano de descanso. E aí o texto vai nos falar que após um período de 7 anos, ou seja, 49 anos, deveria se acontecer esse ano de jubileu, que era o ano 50º, um ano de liberdade. E esse ano, ele se iniciaria no dia da expiação. Se você se lembrar algumas das aulas da Cleusa sobre Levítico, né, Cleusa? O dia da expiação era o momento mais importante dentro da cultura judaica, porque era o momento em que o sacerdote entrava num lugar muito especial do templo de Deus para pedir perdão pelos pecados dele e do povo. Então, nesse dia se iniciava o ano do jubileu, esse momento de liberdade, de alegria, de festa, de esperança. E 3 coisas aconteciam. Primeiro, as pessoas voltavam para as suas terras dos antepassados. Eles devolviam propriedades para os seus donos originários. Havia libertação dos escravos, cancelamento de dívidas. Olha que beleza, hein? Quem não está precisando de um ano de jubileu, hein?
Agora, como era a vida das pessoas naquela época, do Antigo Testamento? Para nós compreendermos completamente a importância do ano do jubileu, nós temos que compreender como as pessoas viviam naquela época. E era uma vida difícil, muito difícil. Havia falta de segurança. Por quê? As pessoas viviam em aldeias muito pequenas, que às vezes não alcançavam 1000 pessoas. As aldeias não tinham, às vezes, muros para se protegerem. Não havia polícia. Ó, Luciano. Não havia exército regular. Às vezes, grupos de saqueadores, grupos armados, entravam pelas regiões e pilhavam, roubavam, matavam as pessoas, levavam elas presas. As pessoas também moravam em lugares cheios de animais selvagens, sem contar dos exércitos invasores quando havia tempo de guerra. Se a gente lembrar de alguns textos, por exemplo, da Bíblia, lembram da história de Naamã? A gente está lendo com os adolescentes o livro de 2 Reis. Lá vai contar que, numa época de guerra, eles levaram presa uma menina que era de Israel. E foi ela que levou e disse, para esse grande general de uma nação vizinha, sobre Eliseu, profeta de Deus. Então, a vida era difícil, falta de segurança, a alimentação era escassa, as pessoas dependiam única e exclusivamente da agricultura. E a agricultura estava sujeita a clima, então se não chovia, a lavoura não vingava. Se estava em momento de guerra, os exércitos entravam e simplesmente queimavam as plantações. Por exemplo, uma história bíblica que fala sobre isso é de Gideão. Gideão o texto fala que ele estava cuidando do trigo num lugar escondido, porque os exércitos invadiam e simplesmente queimavam as plantações dos israelitas. Os rebanhos, que eram constituídos principalmente de ovelhas, cabras, eles poderiam ser roubados, saqueados ou devorados por animais selvagens. Lembra a história de Davi? Davi fala que, enquanto ele cuidava do rebanho, veio uma ursa, veio um leão e ele teve que defender o rebanho desses animais. Então, era uma vida complicada, muito difícil. As famílias, como viviam? Tinham os pai, a mãe, muitos filhos, porque quanto maior os filhos, maior a força de trabalho. Mas isso gerava um problema, porque eles viviam em aldeias pequenas, então a quantidade de terra disponível para trabalhar era pequena também. Então, quando os filhos ficassem mais velhos, se casassem e formassem a sua família, eles não iam ter terras também para cuidar das suas famílias agora. Então veja que problema isso gerava. O núcleo familiar era muito grande, porque as famílias viviam sempre muito juntas.
Pais, mães, filhos, irmãos, tios, sogras, todo mundo junto. E essas famílias também enfrentando grandes problemas, né? Saqueadores que poderiam entrar e matar ou levar as famílias, algum membro da família escravizado. Havia sempre o problema e o risco de vir uma guerra, uma invasão. O problema da idolatria também, isso era um grande problema para a nação de Israel, porque a forma como os povos da terra ali adoravam outros deuses afetava de uma maneira muito profunda a família. Sem contar a economia muito volátil que as pessoas experimentavam. Para ver prosperidade era difícil, mas muito difícil. Mas para ter uma crise, para a miséria se alastrar, era rápido. Então, meus irmãos, era uma coisa muito difícil, complicada, viver nessa época que nós estamos aqui lendo. Mas Deus, sabendo de tudo isso, e para evitar esses problemas, Ele pega e dá a lei ao povo. A lei, ela tinha esse grande propósito de evitar que esses problemas acontecessem de uma maneira repetitiva. A lei, ela tinha o grande propósito de trazer esperança, alegria para as pessoas. Se a vida era difícil, se o povo seguisse o que a lei estava dizendo, as pessoas teriam esperança, teriam possibilidades de ter melhores condições. A lei, por exemplo, falava que se você não tinha condições de se manter, as pessoas com maiores capacidades financeiras, com campos que produziam alimentos, que deixassem alimentos nos campos, justamente para que as pessoas mais necessitadas encontrassem comida. Então, Deus providenciou esperança para esse povo que vivia nesse contexto de dificuldade. E o que o texto que fala sobre o ano do jubileu vai então nos mostrar sobre essa esperança que Deus quer transmitir? Primeiro, o texto vai nos falar que havia esperança para uma recuperação econômica. Veja os versos 23, 24 e 28 do texto do capítulo 25. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros, arrendatários que trabalham para mim. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. 28. Se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta a propriedade, ela ficará com o novo dono até o ano do jubileu seguinte. Nesse ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos, a fim de que voltem à terra de sua família. Vejam só, que maravilha! As situações adversas que muitas vezes acompanhavam as famílias faziam com que elas tivessem que vender as suas propriedades para pagar alguma dívida. Ali não tinha segurança, então eles vendiam
as suas terras, que receberam de Deus, e iam para um lugar que tivesse melhores condições. Como eu falei, a vida era difícil. Quem já foi no supermercado? Esses dias eu fui, acho que eu peguei 8 itens. A moça me falou, R$120. Eu falei, 8 itens? Mas está certo isso aí? A gente vive num contexto complicado, né? As coisas estão subindo de preço. Agora imagina naquela época que não tinha supermercado. Se a pessoa quisesse garantir a alimentação da família, ela tinha que plantar. E aí sobrar um pouquinho, tinha que trocar com um vizinho que produzia leite. Então, muitas vezes, a crise chegava, a lavoura não produzia, as pessoas tinham que vender suas propriedades. Lembram do cântico que nós cantamos semana passada? De tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar. Deus providenciou, numa situação, o cuidado com o povo. Se você foi obrigado a vender a sua propriedade para poder se sustentar, no ano do jubileu você recebia ela de volta, para evitar que uma pessoa concentrasse a terra de vários, e aí isso ia trazer um caos social. Então Deus cria essa norma para evitar isso. No ano do jubileu você recebe a sua terra de volta. Então as famílias que antes estavam miseráveis, porque não tinham aonde buscar sustento, no ano do jubileu recebiam a esperança de poder voltar a cultivar a sua terra, a buscar o sustento da sua família. Então, isso era um momento de esperança, de alegria. Se hoje a minha família não tem condições, amanhã, no ano do jubileu, eu tenho a expectativa de poder prover para a minha família. Então, essa é a esperança da recuperação econômica. A segunda esperança era a esperança de ser livre. Veja os versos 39 a 41. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não o tratem como escravo, tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês e o servirá apenas até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e à propriedade que pertencia a seus antepassados. Eu preciso fazer uma explicação aqui sobre a escravidão. A Bíblia não defende a escravidão, mas ela reconhece que num determinado período da história era algo que as pessoas achavam normal. Por entender que isso as pessoas considerariam normal, Deus tenta regular essa situação. Mas percebam que Deus, Ele nunca concordou com a escravidão, porque Ele diz que no ano do jubileu as pessoas deveriam ser libertadas. E Ele diz ainda que aquele que por qualquer razão teve que se tornar um escravo,
ele não deveria ser tratado como um escravo, mas como um empregado, um residente temporário. Se nas nações vizinhas o escravo era uma propriedade, no povo de Deus o escravo tinha dignidade. Era um empregado, um morador temporário. Então o propósito desse texto é que a pessoa sempre tivesse a esperança de que um dia ela voltaria a estar livre, voltaria para a sua família, porque se ela teve que se vender para saldar alguma dívida, no ano do jubileu ela seria libertada e estaria de volta com a sua família. Pessoas que se separaram, no ano do jubileu se reencontrariam. A terceira esperança era a de voltar para a casa da família. Veja o final do verso 10. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar a seu próprio clã. Se antes as famílias viviam juntas e por razões adversas se separaram, no ano do jubileu elas voltariam a se encontrar. Voltariam à casa onde todos se conheciam. Voltariam a ter novamente momentos em comum. A minha tataravó saiu da Itália e veio para o Brasil. E ela tinha irmãos, familiares lá, que por conta da história, nunca mais se encontraram, se separaram. Isso era muito comum naquela época. Às vezes, as famílias, para procurar melhores condições de vida, iam para outros lugares, e irmãos que estavam juntos, às vezes nunca mais se encontravam. Mas no ano do jubileu, havia a grande expectativa da família voltar a se encontrar. Então, o ano do jubileu, em resumo, era um ano de esperança. Um ano de esperança, de recuperação econômica. Famílias que antes estavam sem condições de se sustentar, tinham a grande expectativa de, no ano do jubileu, agora sim, podemos voltar a plantar na nossa terra e ter sustento, ter alimento. Tinham a esperança de ser livres. Se por alguma razão adversa se tornaram escravos, no ano do jubileu estariam livres. Se haviam se separado, no ano de jubileu se encontrariam, voltariam para casa. Era um momento de alegria. Vocês já imaginaram famílias que haviam há muito tempo, 40 anos, estado longe, se reencontrando, voltando para casa? Imagina um momento de celebração, de alegria, o reencontro, a esperança de um futuro melhor. Esse era o ano do jubileu. Mas lembram que eu falei para vocês, no início da mensagem, que no momento em que a alegria está crescendo, né, a gente já está, poxa, o ano do jubileu, olha só que maravilha, eu vou precisar acabar com essa alegria, porque o ano do jubileu nunca aconteceu. Não existem registros
bíblicos e arqueológicos de que isso um dia tenha acontecido na nação de Israel. Então, essa expectativa, essa esperança, esse momento de alegria, nunca veio acontecer entre o povo de Deus. E quando eu estava meditando na palavra, no texto, eu lembrei daquele provérbio que diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente. Isso está lá em Provérbios 13, 12. O povo ficou doente, porque a grande esperança e expectativa de dias melhores, de reencontros, nunca veio acontecer. E o texto do Antigo Testamento vai nos mostrar que o ano do jubileu vivia constantemente na mente desse povo. Eles estavam sempre esperando que o ano do jubileu acontecesse. Por exemplo, se você abrir lá em Ezequiel 46, 16 a 17, diz assim: assim diz o soberano Senhor, se um príncipe der um pedaço de terra para um de seus filhos como herança, pertencerá a ele e a seus descendentes para sempre. Mas se o príncipe der um pedaço de terra de sua herança para um de seus servos, o servo a manterá apenas até o ano do jubileu. Nessa ocasião, a terra voltará para o príncipe. Essa esperança, essa expectativa estava na mente dos profetas. Estava na mente do povo. O povo aguardava com grande expectativa um dia em que o ano do jubileu se iniciaria. Mais um texto, Isaías 61, de 1 a 2, diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Em algumas outras traduções vai dizer o ano aceitável do Senhor. E esse ano aceitável é o ano do jubileu. Agora, esse texto que nós acabamos de ler foi lido por Jesus. Nós, inclusive, estudamos no livro de Lucas, quando Jesus lê esse texto e fala o seguinte: hoje se cumpriram as Escrituras. Hoje, o ano do jubileu que vocês tanto esperavam se iniciou. Jesus trouxe o ano do jubileu. O ano que todos aguardavam, finalmente chegou. Jesus trouxe. Se antes havia a crise econômica, financeira, Jesus disse: observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, não guardam em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta. Vocês não valem muito mais do que os pássaros? Está lá em Mateus 6, 25 e 26. Se nós estávamos preocupados com uma crise financeira, em
Jesus nós podemos descansar de que Deus está cuidando de nós. Nós não valemos mais do que os pássaros. Não temos mais valor do que os lírios do campo. Se Deus cuida dos pássaros e dos lírios, não vai cuidar de nós? Eu lembro de um dos meus alunos, adolescente, que pediu no nosso grupo para que o pai dele arrumasse um emprego. E eu fiquei muito feliz quando ele trouxe a notícia lá no grupo de que o pai dele conseguiu um emprego. Deus cuidando. Deus providenciando o sustento. Que maravilha. Se as nossas famílias também estão presas a alguma situação, ao desejo de se libertar de qualquer situação, pense aí, uma situação que está nos prendendo, desejamos nos libertar. Jesus disse: se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Ou numa outra tradução, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quais situações prendem as nossas famílias? Busquem em Jesus a libertação. Às vezes, o diabo cria celas tão confortáveis que nós não queremos sair. E Jesus está lá, buscando, tentando nos libertar, até chegar o momento em que a cela vai fechar, e aí não tem mais saída. Existem pessoas que estão afastadas da nossa família, pessoas que estão longe, pessoas que nós desejamos que voltem ao convívio da família, pessoas que nós desejamos que compartilhem novamente os momentos à mesa. Em Jesus, o retorno é garantido. Jesus contou a parábola, eu acrescentei aqui, da volta do filho pródigo. O texto fala a parábola do filho pródigo, mas eu acho muito interessante porque ele narra a volta do filho. Antes ele estava distante, o pai está de braços abertos, esperando o retorno do filho. Jesus é aquele que traz de volta as pessoas que estavam longe. Meus irmãos, a conclusão é que todos nós, todas as nossas famílias, precisam do ano do jubileu. Alguma coisa da nossa família precisa de Jesus para cuidar, para libertar ou para trazer de volta. E se o ano do jubileu, como nós lemos no texto de Levítico, nunca aconteceu, em Jesus esse ano se torna real. Esse ano se torna possível. Basta nós apenas convidarmos Jesus para estar conosco. Com Ele,
as nossas famílias podem dizer que são identificadas com o ano do jubileu. Feche seus olhos. Quero orar com você. Existe algo na sua família que precisa de Jesus para que o ano do jubileu se torne uma realidade? Eu quero te convidar a colocar de pé para nós orarmos juntos. Existe uma situação que faz com que você pense: eu preciso do sustento, eu preciso do Senhor, só Ele pode cuidar de mim. Existe uma situação que eu preciso da libertação do Senhor, da liberdade que só Jesus pode dar. Você sabe, você conhece. Apresente ao Senhor. Ou alguém que está afastado do convívio da sua família e precisa voltar à mesa, precisa voltar para este convívio. Jesus pode trazer de volta. Ó Deus bendito, nós te somos gratos, Senhor, porque Jesus é aquele que torna realidade este ano de alegria, de esperança. Somente em Jesus nós podemos encontrar o cuidado, a liberdade, o convívio, a comunhão. Abençoe as nossas famílias, abençoe a cada um de nós. Que as nossas famílias, Senhor, sejam conhecidas, identificadas como famílias que se alegram com o ano de jubileu, pois ele está presente dentro de nós. Essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.